Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Hoje retorno aqui com o Bitcoin cotado a 11.140 dólares. E meu objetivo vai ser realizar uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin em todos os tempos gráficos. Vou começar do semanal e vou até o curto prazo. Além disso, hoje eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho do motivo do Bitcoin estar tendo esses dumps, né? Do nada ele está caindo ali de 11.000 para 10.800, de 11.200 para 10.900, 200, 300 dólares em poucos minutos e ele já retorna de novo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e como isso explica muito bem como funciona o criptomercado. Além disso, eu também quero dar uma olhada aqui no Tensor Charts avançado, no Crypto Fear and Greed e no TRDR. No TRDR, além de falar um pouquinho do Long Short Ratio, eu vou apresentar outro indicador para vocês, um indicador aí que eu gosto bastante, um indicador que é bem visual, é esse aqui que está plotado na tela, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar aí os comentários para deixar todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Antes de começar, investidores, um recado útil para vocês. Como forma de complementar as análises aqui do YouTube, nós também enviamos no nosso canal do Telegram alertas sobre possíveis mudanças da tendência e movimentações importantes do Bitcoin no momento que elas acontecem, 24 horas por dia. Entre no canal e ative as notificações, o link para participar está na descrição do vídeo, é o primeiro link, ok? E se você quiser também interagir com a comunidade, comigo, com outros do grupo, tem também o link seguinte, que é do nosso grupo de discussão, que tem quase 3.000 pessoas, tá bom? Então vamos lá, investidores. Começo aqui no semanal para atualizar a situação do preço para vocês. Porque vocês já sabem, né? É muito bom que ele tenha rompido os 10.500 e a linha de tendência dos 20 mil dólares. Mas é melhor ainda que ele esteja conseguindo se manter acima dessa região, tá? Para mim já era muito bom ele se manter acima dos 10.500, se manter acima dos 11.000 é melhor ainda. E por que, investidores? Por duas constatações. Uma lógica, né, e óbvia, que é porque a gente consegue ver uma demanda por compra do Bitcoin acima dos 10.500, acima dos 11.000. Então, ele estar se mantendo aí é sempre uma coisa boa. Depois de um rompimento, a gente conseguir consolidar próximo ao topo e distante de onde aconteceu esse rompimento, que era ali mais ou menos nos 9.800, 10.000 dólares, é sempre muito bom. E a outra questão é uma questão simples aqui de price action e candles. Quero que vocês reparem as últimas vezes que a gente rompeu os 10.500, como que a gente acabou fechando o candle semanal. Olha só, no pump aqui da China que a gente teve, só fomos fechar lá em 9.500. Lá antes da crise do coronavírus, a gente não conseguiu fechar próximo, acima desses 10.500, apesar de ter rompido nessa época também. E a última vez que a gente foi testar, também fechou com um candle aqui, bem feio, né? Um doji. Então, nessas últimas 3 vezes que a gente veio e rompeu os 10.500, os nossos candles foram muito feios, né? Então, agora a gente rompendo num candle forte e estar se mantendo dessa maneira é algo muito positivo, é algo muito bullish para o Bitcoin, tá? Ainda faltam 3 dias e 3 horas para esse candle fechar. Tamo de olho nele aí para a gente ver as perspectivas no semanal do Bitcoin. Mas a cada dia, a cada hora que passa e o Bitcoin consegue se manter acima dos 10.500, para mim é um ótimo sinal para ele, correto? Se eu descer aqui um pouco para o diário, investidores, eu consigo constatar 2 coisas, tá? A primeira, a gente com certeza está muito esticado, né? E a gente quer sim ver uma correção um pouco mais forte do Bitcoin. Pode não acontecer agora essa correção? Pode. Mas eventualmente a gente sabe que o Bitcoin ele vai fazer uma correção mais forte, né? Isso é natural do preço. E o ideal para mim seria que essa correção acontecesse não muito drasticamente, né? Se a gente vê em um dia o Bitcoin voltar aqui nos 10.000 dólares, caras, não seria uma coisa boa. Então o ideal é que o Bitcoin realmente consiga aí fazer essa correção de maneira mais gradual, né? Para aí, quem sabe, ele realmente conseguir, né, consolidar aqui acima dessa região e aí romper para cima de vez, começando uma nova bull run, ok? Se ele continuar e ir para os 12.000, é mais um sinal de força e
mais um sinal de que a gente deve esperar uma correção mais forte, tá bom? Não só pela análise técnica, mas também porque todos os nossos indicadores de sentimento continuam esticados, tá bom? O Fear and Greed Index continua em extrema ganância, o Long Short Ratio está na máxima que ele fez, ele formou uma máxima histórica aqui nos últimos minutos, tá bom? Então, são indicadores que pedem pra gente uma cautela maior e pedem que talvez não seja o momento ainda de entrar no mercado. Além disso, investidores, eu realmente enxergo que a gente, apesar de estar numa situação bem interessante lá nos 11 mil dólares, a gente ainda precisa romper resistências importantes, né? Olha só, eu acho que depois dessa consolidação, a gente consegue desenhar melhor aqui um padrão gráfico, né? E para mim, numa hora fica muito claro aqui esse padrão. A gente está formando aqui um triângulo ascendente, tá bom? Um padrão aí, como os outros triângulos que a gente estava desenhando, que tende a romper a favor da tendência. O ascendente é ainda melhor do que um triângulo simétrico que a gente estava vendo anteontem, né? Então, é sim um padrão de continuação no Bitcoin e que, caso seja rompido para cima, inclusive eu ficaria de olho nessa região aqui dos 11.300, a gente tem sim uma boa probabilidade de continuar essa alta, quem sabe para testar lá, além do topo, né, que a gente já testou nessa última subida que a gente teve ontem, os 12 mil dólares, tá? Então eu realmente ficaria de olho nessa zona, assim como eu ficaria muito de olho também para a região dos 10.800, que já era o suporte, né, há uns dias atrás e continua sendo aí o ponto mais importante, na minha opinião, tá? Se o Bitcoin perder esses 10.800, eu espero sim que ele tenha uma queda forte até no mínimo os 10.500 e quem sabe ele possa corrigir até mais, né? Porque lembrando, no Fibonacci, se a gente for pegar desde lá dos 9 mil dólares, a região dos 10.500 é só 0,382, tá bom? Então a gente pode sim ter uma correção um pouco mais forte. Eu acho que tudo vai depender desse price action que a gente está formando aqui agora e desse triângulo ascendente que a gente está formando, ok? Indo aqui agora, já tentando explicar um pouco para vocês do motivo, né, do Bitcoin estar tendo essas quedas tão expressivas, mas logo depois ele volta numa armadilha, né, e deixa todo mundo que vendeu lá no fundo preso e estopa muita gente, né? Por que isso acontece, investidores? Eu já dei a dica, mas é justamente para isso, tá? As instituições, elas precisam estopar todo mundo e precisam deixar todos presos. Por quê? Porque é só a partir dessa maneira que as instituições captam liquidez para fazer o mercado ir para o outro lado, tá bom? Seja essa liquidez para elas realmente comprarem e fazerem o mercado subir, ou seja, essa liquidez para elas realizarem os seus lucros, para elas realizarem as suas operações. Tá bom, isso é a teoria, mas como a gente consegue ver isso na prática? Cara, tem dois indicadores muito bons que eu utilizo que mostram isso. A maioria já conhece, né? O Open Interest e as liquidações. Então, reparem que quando a gente está tendo essas quedas, por exemplo, aqui quando a gente estava nos 11.150 ontem e o preço caiu até os 10.900 mais ou menos, reparem que a gente tem uma queda no Open Interest de 740 até 720 e a gente tem 2,5 milhões de contratos sendo liquidados. Isso só na BitMEX, tá bom? O que está acontecendo aqui, investidores? Várias pessoas estão sendo liquidadas e estopadas. Essas liquidações e stops, que é o que acontece quando a gente tem uma queda no Open Interest, eles estão servindo para instituições realizarem lucros, ou seja, algumas instituições estavam shortando aqui, realizam seus lucros e até mesmo para outras acumularem e comprarem o Bitcoin aqui e essa alta continuar, tá bom? Então isso está acontecendo diversas vezes. Olha lá, a gente tem um exemplo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, o que acontece, né, investidores? Acontece que esses movimentos rápidos, principalmente, são as instituições ganhando dinheiro dos sardinhas, né? Então, quando a gente fala que o mercado, muito pouco das pessoas, 1%, 5% ganham, é verdade, tá? E é por isso que a análise de sentimento é tão importante, porque a gente precisa entender como as instituições estão trabalhando para fazer os nossos trades como elas, ok? Ou seja, quando você vê uma queda muito forte no Open Interest e muita liquidação,
tipicamente se o price action mostrar é uma oportunidade para você entrar, correto? Mas detalhe, você precisa ter uma estratégia, você não pode entrar só porque isso acontece, porque a gente já viu alguns movimentos assim, com queda no Open Interest e com liquidação, que o preço continua caindo e cai, por exemplo, $1.000, né? Então, toda operação que você for fazer, você tem que ter uma estratégia. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de esperar um fechamento com sombra embaixo, entro e deixo o stop abaixo da sombra, um pouquinho mais do que a sombra, correto? É uma estratégia bem simples aí, que visa operar como as instituições, como players institucionais, as grandes baleias, correto? Continuando aqui, indo para o TRDR, para mostrar para vocês outro indicador que mostra para a gente aqui como essas instituições atuam, tá? Esse indicador é o Order Book Depth Overlay, que mostra para a gente o Order Book plotado no gráfico, tá bom? É este indicador aqui. É um indicador bem parecido com o que eu uso aqui no Tensor Charts avançado, né? Lembra que eu falava com vocês que se o preço voltar em 10.800 e continuar com muita ordem de instituição lá, era difícil dele passar? Então, olha o tanto de ordem que tinha aqui quando ele foi em 10.800 hoje mais cedo. Então, investidores, qual que é a sacada aqui? A sacada é a gente saber não só os pontos de liquidação e os pontos onde as pessoas estão sendo estopadas, saindo das operações, mas também os pontos onde as instituições querem acumular. Então a gente sabia que, por exemplo, que próximo aos 10.800 estava cheio, e é justamente isso que o Order Book Depth Overlay mostra pra gente, tá bom? Ele mostra pra gente onde tem mais ordem. Ou seja, se tá vermelhinho aqui em cima, olha só, igual tava nessa subida, quer dizer que tinha muito mais pessoas no book tentando fazer o preço cair. Então, quando a gente está num momento assim, tipicamente você não vai querer entrar em long aqui, né? Ou, por exemplo, entrar em short aqui. Concordam? E, detalhe, esse indicador ele é ainda melhor do que o Tensor Charts por alguns motivos. Primeiro, eu posso escolher todas as exchanges que eu quero aqui, por isso que é o aggregation, eu estou pegando todas as exchanges, e eu também posso escolher a porcentagem do book que eu quero ver. Então, eu coloco 2,5 porque tipicamente eu faço mais operações de scalp, ainda mais em tempos tão voláteis como esse, mas você pode colocar, por exemplo, 10%. E aí você vai ver onde as instituições estão tentando mandar o preço, até mesmo nas ordens mais distantes. E olha só que interessante, investidores. Vocês conseguem ver que toda essa alta do Bitcoin foi calçada, né? Foi colocando, as instituições foram calçando essa alta. E reparem que onde que isso mudou foi lá embaixo, olha só. A gente via muitas instituições tentando vender. Quando o Bitcoin foi lá e rompeu essa região dos 9.200, o que a gente vê? A gente vê basicamente todas as instituições aqui mudando de lado e indo para tentar comprar o Bitcoin, correto? Detalhe importante, quanto mais claro vocês estão enxergando aí, quer dizer que tem uma maior predominância de compra em relação à venda. Correto? Então, esse é um ótimo indicador que você pode utilizar ele aí no 1%, no 2,5%, no 10% para diferentes fins, para diferentes tipos de trades, né? Seja position, seja swing, seja scalp. Beleza? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aí, um pouquinho diferente, né? Falamos um pouquinho aí de teoria, alguns indicadores na prática e já que tem tanta informação nova, eu espero que vocês deixem aí não só as sugestões, mas todas as dúvidas também sobre esses indicadores nos comentários, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.